Sidney Magal aqui na programação até às 11 da manhã. Conexão Cultura Mais na companhia do seu amigo Edmilson Cabral, Paulo Sérgio Pompeu, Juliana Castro e Gabriel Adegas também, junto com a Fabi Tomás. Que manhã especial de terça-feira. Pessoas importantes demais vindo até essa super bancada que você acompanha pelo Portal Cultura e acompanha pelo prefixo 93,7 para você, abraçando os amigos do Uber. Meus amigos do Uber, os aplicativos em geral, 99, essa turma toda ligada com a gente em todos os lugares da cidade. Abraço. É bom demais, gente, estar com vocês, saber que vocês estão dando essa carona amiga aí, é muito importante. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, boa parte da nossa audiência está dentro dos veículos, dos carros, motoristas de ônibus, táxis, entregadores, da bicicleta, da moto, essa turma ligada com a gente, e você também aí em vários lugares, acompanhando a gente, qualquer lugar do Pará, do Brasil e do mundo, também pelo Portal Cultura. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por deixar entrar na sua vida. 9h42. Conhecer para preservar. Justamente, sem conhecer ninguém preserva nada. É por isso que a gente toda terça-feira traz um grande historiador, especialista, e a gente está recebendo aqui o nosso quadro Conhecer para Preservar, né? E a nossa pauta de hoje é o Palacete Augusto Montenegro, atual museu da UFPA. E vamos conversar com o nosso doutor Raul de Azevedo Carvalho, que está aqui ao nosso lado para falar desse bem cultural de hoje. Doutor Raul, seja muito bem-vindo ao Conexão Cultura. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que te agradece fica muito honrado, porque é um quadro que eu particularmente tenho muito carinho e consideração pelo que a gente aprende através do conhecimento de vocês, e o nosso ouvinte cultura também, que agrega muito com o conhecimento. Nosso grande doutor Raul de Azevedo, fala pra gente em que contexto histórico o prédio do Museu da UFPA, o nosso Palacete Augusto Montenegro, foi construído e com qual finalidade? Certo. Para a gente falar um pouco do Palacete, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo, lá no começo do século XX, ali em 1903, quando o Palacete foi construído. E aí a gente estava vivendo aquele tempo do ciclo da borracha aqui em Belém. Perfeito. Então a gente tem toda essa opulência, toda essa vontade da cidade de parecer mais com a cidade europeia, né? Então a gente tem essa vontade das elites, e aí a gente tem o governador Augusto Montenegro na época, que ele queria construir sua moradia, e também um local onde ele pudesse exercer o trabalho político. Então ele constrói a casa dele, né, que é o Palacete, na época apenas Palacete, e constrói ali e traz todo esse material importado da Europa, trazendo todas esse tipo de arquitetura, e trazendo todos esses materiais, mostrando essa opulência, essa vontade de parecer mais com os grandes centros urbanos europeus. Perfeito, maravilha. Conhecer para preservar, e o doutor Raul de Azevedo falando sobre o Palacete Augusto Montenegro, que é o atual museu da UFPA. Fale pra gente um pouco sobre a importância histórica do prédio e sobre os vários usos, né, que ele tem, né, em determinados momentos, ou até hoje. Certo. O Palacete ele tem uma importância histórica, no sentido de que ele conta um pouco da nossa história enquanto sociedade, enquanto história material ali, né? Então a gente mostra ali como era aquele período no começo do século XX. Então a partir da arquitetura, a partir do trabalho que é feito, as características do prédio. Então a gente tem essa importância histórica, e o prédio serviu de vários usos, né? Primeiramente, ele era a residência do governador Augusto Montenegro, e também era onde ele fazia os despachos lá, as visitas oficiais, toda essa parte mais política. Depois, ele ficou como governador, em 1909 ele sai, né, e sai da casa, vende a casa e passa para outras famílias ricas aqui de Belém, da elite. Então a gente tem a família Facil, a família Chamier, que vem, compra essa residência e transforma essa residência, né? Muda algumas características. Então a gente não tem as características originais do prédio, porque ela foi passando de família em família. Então móveis, algumas partes do prédio foram modificadas de acordo com as necessidades. Então até o começo da década de 50, final da década de 50, a gente tem o Palacete como residência. Na década de 60, a Universidade Federal do Pará compra, após ela ser federalizada, né, a gente tem que pensar que não existiu o campus. Então, o campus do Guamá, que a gente conhece como UFPA, foi construído depois. Então, a universidade compra
E aí ela transforma em reitoria. Então a reitoria da universidade era o Palacete Augusto Montenegro. Mas que informações. A gente não é ouvinte de cultura, você tinha ideia disso? Não, né? Então é aí. Aqui o nosso Conhecer para Preservar, Palacete Augusto Montenegro, atual museu da UFPA, e recebendo o Dr. Raul de Azevedo com a gente para falar sobre esse bem cultural. Dr. Raul, qual o estilo arquitetônico do mesmo e quem foi o arquiteto responsável pela obra naquele então momento? Assim, o estilo arquitetônico que é mais difundido aqui, a gente entende que ele é um estilo eclético. Por quê? Porque ele reúne várias características de vários movimentos. Então, o que prevalece é o renascentista italiano ali, porque o arquiteto era italiano. É bem diferente dos outros, né? Ou não, a impressão minha, né? Dentro do período. Dentro do período era uma moda na época, na verdade. A gente tem vários palacetes, claro, cada arquiteto tem sua característica, mas a gente tem vários palacetes que utilizam de vários elementos de outros elementos artísticos para construir ali a sua residência. Perfeito. O arquiteto era o Filhinho de Santoro. Ele era um arquiteto italiano, formado na Academia de Nápoles. E aí o Augusto Montenegro, né, o governador, ele pede para um projeto para o Filhinho de Santoro, ele faz o projeto e aí com a mão de obra local, ele constrói o prédio aqui, né, constrói a residência. E aí a gente vê a prevalência do renascentismo italiano, mas a gente tem um pouco de Art Nouveau, tem várias características de vários estilos dentro do prédio. Várias influências então, ali. Se você entrar dentro do prédio, você vai perceber que são várias coisas. Um lado tem um pilar, que parece um pilar grego, aí depois tu olha para o outro lado, tem flores que parece uma coisa mais Art Nouveau, uma coisa bem delicada. Então tem essa mistura dentro do prédio, que é uma coisa muito interessante. Quem percebe, né, Raul, quando entra num prédio como esse, que tem a sensibilidade de perceber a cada toque, a cada momento, aquela atmosfera, né? Sim. Que foi colocada, que foi construída, que foi projetada dentro daquele Sim, daquele a gente prédio sente ali, quando a gente entra no prédio, a gente percebe. Tem várias questões, né? No caso do prédio do Palacete, ele virou a reitoria da universidade e depois ele virou museu na década de 80, né? Porque foi construído o campus do Guamá, ele passa a ser museu e por um tempo ele ficou fechado, né? Da década de 90 até o começo dos anos 2000, antes dele ser tombado, ter todo o processo de restauro. E a gente sente a diferença quando a gente entra em alguns prédios. Tem alguns prédios aqui que as pessoas dizem que são assombrados. Essa lenda urbana também é algumas ótima. pessoas sentem quando entram no próprio Palacete, porque moraram muitas pessoas ali. Então, algumas pessoas têm essa questão com a energia, então acho que a gente tem uma atmosfera diferente quando entra nesses lugares. Eu não vou negar, lugar. não, Raul, eu tenho também. É por isso que eu te digo, quando eu entro nesses lugares, a gente percebe o passado, a história, tudo foi colocado ali com muita energia, né, com construção, com intenção, e a gente sabe eu não sei se eu já estou acostumado por trabalhar lá, então eu meio que acostumei com a energia do prédio, mas é uma coisa que é relatado pra gente quando a gente... Vários prédios, né? Palacete Pinho, vários, o museu ali, o Lauro Sodré, onde o tribunal, muita gente fala desses lugares antigos, o Feliz Lusitânia também ali também, tem muita, muito, são fatos bem curiosos mesmo. Eu pelo menos sinto também, tenho uma sensação bem ligada à espiritualidade, que tem muito isso. Acho que traz uma atmosfera diferente, porque a gente se põe naquele lugar também daquela época, quando eu acho exuberante visitar esses lugares, eu faço uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. É uma viagem. 9h49, estamos conversando aqui com o nosso doutor Raul de Azevedo Carvalho, falando sobre o Palacete Augusto Montenegro, o atual museu da UFPA, dentro do nosso quadro Conhecer para Preservar, uma super parceria entre a Funtelpa e a Rádio Cultura, trazendo sempre um grande especialista, historiador, restaurador, arqueólogo, para falar sobre, e hoje a gente fala desse bem cultural aqui. Doutor Raul, quando o museu foi tombado, a gente quer saber, né? Ele foi tombado e que isso também é muito importante, você acabou de citar, e a gente quer saber qual a importância desse reconhecimento também. O museu ele foi tombado em dezembro de 2002 pelo Estado. Né? Ele é tombado pelo Estado, pelo DEPAC, e ele foi tombado nessa época e logo depois ele foi restaurado. Em 2003 começou o processo de restauro. A gente teve esse período que o museu ficou fechado, na década de 90, começo dos anos 2000. Ele é tombado, entra com esse processo de tombamento para ele poder ser recolocado na sociedade. E na direção da professora Jussara Derenge, na época, que era professora da universidade, ficou como diretora do museu por mais de 20 anos. Ela fez o processo de restauro desse espaço. E a importância do tombamento é porque ele dá legitimidade para aquele prédio histórico. Porque o que acontece, que a gente vê na nossa cidade também muito
o prédio não é tombado, ele é histórico, a gente entende que ele é histórico, ele não é tombado, ele perde as características, porque ele vai virar um estacionamento, vai virar uma farmácia, vai virar a fachada de um outro prédio. Então, às vezes deixa só a fachada e perde todos os outros elementos. Então, é importante tombar o prédio, né? Tombar a nível, seja a nível estadual, a nível federal, para justamente a gente não perder. Né, não perder essas características, que é uma coisa que infelizmente acontece bastante com o nosso patrimônio histórico. E além disso, além de dar legitimidade ao prédio, permite que a gente consiga conseguir recursos mais fáceis dentro de projetos, porque a gente já tem ali todo o tombamento tudo bonitinho, então a gente consegue pedir recursos para fazer um restauro, para fazer uma manutenção, e também permitir que esse bem não seja desfeito. Né, o que é uma coisa que infelizmente pode acontecer. Com certeza, longe disso. 9h51 aqui, Conhecer para Preservar na Rádio Cultura. Doutor, para a gente encerrar, grande doutor Raul de Azevedo aqui nessa manhã de terça-feira. Atualmente, como o museu tem atuado e qual a concepção museológica da instituição? O museu ele tem atuado em várias frentes, né? Principalmente na frente da questão da arte, da cultura, do território ali também, que a gente participa com a comunidade que está em torno daquele espaço e com a própria comunidade acadêmica, porque a gente é um museu da universidade. Então a gente tenta manter ali dentro desse viés, né? E pensando nisso, principalmente voltado para a questão das artes, porque o museu foi concebido voltado para a questão das artes. No sentido de atividades, a gente está sempre promovendo exposições. Ultimamente o museu está fechado justamente para manutenção, mas a gente está planejando uma reabertura agora, né? A gente tem que aproveitar, né? A COP está aí. Seja breve. Então a gente tem que aproveitar para fazer as manutenções necessárias e poder reabrir o museu. A gente atua também com oficinas, com palestras, com eventos. Já teve vários eventos lá no espaço, já teve várias palestras, oficinas, então a gente está sempre procurando abrir para a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas para todos os interessados. E tentar juntar, né, a comunidade do entorno para entender que aquele patrimônio faz parte, né, de seu patrimônio. A gente não pode pensar o patrimônio como algo distante, mas é algo que está ali no nosso dia a dia. E que é muito importante, doutor Raul, justamente sobre essa sua fala, a importância dessa sociedade, essa comunidade estar próxima, conhecer a sua história, reconhecer, porque a partir daí